Um projeto realizado pelo Centro de Memória Professora Batistina Corguzinho, da UENG, Unidade Divinópolis, é um dos finalistas de um concurso nacional. O trabalho está sendo realizado em Pitangui. A nossa equipe foi lá conferir. Pitangui é a 7ª vila do ouro de Minas Gerais. Cidade mais antiga do Centro-Oeste, com 300 anos de muitas histórias. Algumas preservadas no Instituto Histórico do município. Aqui todo o acervo jurídico de Pitangui e também de outras cidades da região. O arquivo público que pertence ao Instituto Histórico de Pitangui foi organizado em 5 de abril de 1968 pelo então promotor de justiça de Pitangui, Dr. Laércio Rodrigues. Esses documentos estavam no porão do fórum e foram trazidos para cá e organizados aqui nessa forma de arquivo. São mais de 20.000 documentos. Tem ajudado a escrever a história de todo o Centro-Oeste de Minas. E ainda tem também uma utilidade pública que tem ajudado pessoas que não tinham carteira assinada em determinada época. Essas pessoas estão se aposentando, porque nós temos também um arquivo dos antigos títulos de eleitores de que constava a profissão da pessoa. Entre os documentos de maior importância histórica, o testamento do padre Belchior Pinheiro de Oliveira, enterrado em Pitangui e que teve grande influência na proclamação da independência, junto a Dom Pedro I. Nele, os bens que deixou para familiares e afilhada. Outros documentos que chamam a atenção são os de ação de almas, que ocorreu em várias cidades históricas, mas em maior número em Pitangui. Funcionava assim. Na época, a pessoa pedia um empréstimo para alguém que tivesse posse e, como garantia do pagamento, dava a própria alma. Caso não pagasse, a alma da pessoa seria condenada ao inferno. Tem ainda um documento sobre a escrava Anastácia, que pertencia a um dos filhos da dona Joaquina do Pompéu, uma pessoa de grande influência na corte de Dom Pedro II e em toda a região. Esse documento é um libelo, não é um inventário, não é um documento que realmente consta assim, uma ação também contra a pessoa, né? Então, ela pertencia a um dos filhos da dona Joaquina, era uma escrava muito bonita porque ela era negra, mas tinha os olhos azuis. E ela é a princesa, era filha de reis. E ele comprou no Rio de Janeiro e trouxe para cá. Mas tentou muitas vezes levá-la para a cama, para violentá-la, né? Usá-la, né? Mas ela não consentiu. E com isso, então, ele colocou uma máscara de ferro na sua boca e ela não pôde alimentar. E morreu. E passou a ser venerada como um Marte, né? E essa devoção foi levada para o Rio de Janeiro, já não sabe como. E hoje, no Rio de Janeiro, é reconhecida como santa e foi beatificada e vai ser canonizada. Foi levada para o Vaticano os documentos pedindo a canonização dela como santa para ser levada aos altares da Igreja Católica. Para que todo o acervo jurídico aqui seja preservado, há 12 anos os documentos estão passando por higienização, que é feita por alunos do curso de História de uma universidade de Divinópolis. Toda a limpeza é feita de forma manual e como os documentos são bem antigos, muita delicadeza para desenvolver as técnicas. A duração da higienização vai de acordo com o tamanho do documento e também com o estado que ele se encontra. Um documento com cerca de 100 folhas, num estado bom, ele pode durar 2 a 3 horas de higienização. Se ele estiver muito já mutilado, desgastado e muito sujo, pode estar costurado, grampeado, colado, aí vai demorar mais tempo, mesmo que seja um documento menor. A gente tem alguns alunos, né, que estão fazem a leitura documental, né, com a técnica de paleografia. E agora nós iniciamos uma etapa, desde o ano passado, nós iniciamos uma etapa de transcrição do documento e disponibilização dessa transcrição, porque a leitura desses documentos, quanto mais antigo é o documento, mais difícil é a sua leitura. Após serem limpos, é feita a identificação de cada documento por tipologia e período em que o fato ocorreu. Em abril, o projeto de higienização foi inscrito em um concurso do IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, depois de concorrer com mais de 200 projetos do Brasil inteiro e passar por 2 etapas, está entre os 60 finalistas.
Por falta de recursos, a coordenadora conta que a frequência com que o projeto é desenvolvido diminuiu a partir de 2015 e ganhar esse concurso ajudaria a preservar um pouquinho da história do Centro-Oeste de Minas. Só de já ter chegado na final já é uma grande alegria para todos nós, né, de ter concorrido com o Brasil inteiro e ter chegado entre os 60 finalistas. Nós estamos assim na torcida mesmo para ganhar o prêmio, porque vai ajudar muito o arquivo. É gratificante, principalmente porque são já 12 anos de trabalho, né? Então a gente faz um trabalho de formiguinha. É um patrimônio que estava completamente abandonado quando a gente começou esse trabalho aqui. Você vê as condições que esses documentos estavam, é inacreditável, assim, as condições num lugar escuro, cheio de mofo, cheio de umidade. Muitos documentos se perderam exatamente por não terem sido cuidados. Então, se a gente ganhar esse prêmio, com certeza, né, a gente vai ter um investimento aí em algumas necessidades que a gente tem no projeto que hoje, infelizmente, a gente não tem recurso para bancar isso. É isso aí, tem que preservar a história. Em Minas Gerais, apenas outros 2 projetos estão entre os finalistas. Os vencedores serão conhecidos nos dias 27 e 28 de julho.